Galera, eu vim pegar o meu cafezinho aqui, eu tomei a decisão de gravar um vídeo legal aqui pra vocês. Imagina só que você vai investir apenas no fundo MXRF11. É o maior fundo que nós temos na bolsa em número de cotistas e também é um dos maiores em valor patrimonial. Obviamente não é recomendado você investir apenas em um fundo imobiliário, mas eu vou pegar o histórico dos últimos 5 anos e projetar para 1, 10, 35 anos quanto que a gente conseguiria de patrimônio investindo apenas R$ 100 por mês. E detalhe, eu vou fazer a simulação sem patrimônio nenhum, ou seja, investimento inicial zero. Vamos lá! Agora sim, pessoal, cenário montado, câmera ligado, tudo pronto pra gente continuar o vídeo. Lembrando que nós vamos pegar os dados dos últimos 5 anos do fundo MXRF11 e fazer uma projeção para 1 ano, 5, 35 anos, pra gente ver quanto que a gente consegue investir em apenas R$ 100 por mês. Obviamente, eu não preciso nem falar aqui pra vocês que não é recomendado você ter uma carteira de investimentos com apenas um fundo imobiliário, o seu risco tá muito alto. Já até mostrei aquele gráfico de um estudo que mostra que quando você tem apenas um fundo imobiliário, o seu nível de risco está em 100%, e conforme você vai colocando mais ativos na sua carteira, o seu risco diminui drasticamente. Com apenas 5 ou 6 ativos, o seu risco já está bem abaixo de 80%. Mas é só para a gente poder ter uma referência de como seria investir apenas no fundo MXRF11, que é o fundo mais conhecido, o maior da bolsa em números de cotista. E no final do vídeo eu vou fazer uma simulação com uma rentabilidade de uma carteira bem diversificada, com 60% em fundos do tipo tijolo e os outros 40% dividido entre fundo de fundos e fundo de papel. Primeiro vamos dar uma analisada no fundo MXRF11, utilizando os dados do Investidor 10, que é uma ótima plataforma para você poder acompanhar os seus ativos ou os ativos que você pretende investir. Então a cotação de hoje do fundo MXRF11 está em R$10,67, dividend yield nos últimos 12 meses está em 12,56%, ou seja, é a média de quanto que ele pagou de dividendos para quem tinha uma cota desse fundo, entendeu? PVP, o valor patrimonial por cota está em 1,08, ou seja, ele está cerca de 8% mais caro do que o preço que deveria. O PVP aqui é sempre bom estar igual ou menor do que 1 para você poder comprar fundo do tipo papel. Já para fundo de tijolo tem uma margem um pouquinho maior, você pode comprar com 0,5 mais ou menos, que você ainda está dentro da margem de segurança, até porque os fundos do tipo tijolo, a maioria deles, quando vendem os seus imóveis, estão vendendo 5, 10, 15, até 20% mais caro do que o valor patrimonial. Ou seja, mesmo assim a gente consegue um bom lucro pagando um pouquinho mais caro para fundo do tipo tijolo. Obviamente você tem que analisar o contexto daquele fundo para ver se está tendo algum tipo de problema ou não. Mas de forma resumida, para fundo do tipo papel, não é legal você pagar PVP com ágio de 2, 3, 6, 8, 10%. E aqui a gente está com ágio de pelo menos 8% no valor. Liquidez diária está em 11,9 milhões, ou seja, é o tanto que a gente consegue negociar de forma diária desse fundo imobiliário. Pensa só, eu não sei se você mora de aluguel ou você tem casa própria, mas aí onde você mora, vamos supor que é uma casa avaliada em R$200 mil. Você acha que você conseguiria vender em um dia? Aqui você consegue vender 11 milhões de reais em um único dia. E esse 11,9 milhões aqui é referente aos últimos 30 dias de negociação do fundo, entendeu? Então você conseguiria vender 1 milhão, 2, 3, 5 milhões tranquilamente desse fundo aqui, pegando o histórico dos últimos 30 dias. Valorização da cota aqui nos últimos 12 meses está em 18,16%, ou seja, valorizou muito nesses últimos 12 meses. E esse é um fator aqui de atenção, que quando a gente pega a valorização da cota aqui e o P sobre VP, ambos estão muito altos aqui, por isso que quando a gente soma com a queda da Selic que está acontecendo, estamos em 12,25, então esse fundo aqui provavelmente vai começar a pagar menos dividendos e com isso vai ter uma pressão de pessoas vendendo, o preço da cota pode desabar. Eu não compro esse fundo aqui já fazem 4 meses mais ou menos. O meu preço médio está em 10,28, eu tenho 260 cotas. Bom, aqui embaixo a gente consegue ver o gráfico dos últimos 5 anos, o gráfico do último ano, né, com essa valorização que teve. Número de cotistas, 977 mil, quase 1 milhão de pessoas já. O último rendimento foi de 11 centavos, o valor patrimonial por cota está em R$9,87, ou seja, o valor que seria justo pagar por esse fundo. Ele está um pouquinho desatualizado aqui, ele já está muito próximo a R$10. Mas no final do ano aqui tem que aguardar o fundo fazer uma nova avaliação para a gente ver o preço atualizado. De qualquer forma, esses são os dados que nós temos aqui, pessoal. E o mais importante que eu queria trazer para vocês é aqui, ó. O dividend yield médio nos últimos 5 anos está em 12,33. O dividend yield anual dos últimos 12 meses está em 12,56. Para a gente ser um pouco mais realista, vamos pegar aqui, ó, 12,33% ao ano, que é referente aos últimos 5 anos. Quando a gente pega esse dividendo aqui, tenta colocar ele mensal, considerando os juros compostos, dá mais ou menos 0,97 ao mês, entendeu? Mas agora vem cá, algo muito importante. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Mas pra gente poder simular, tem que ter um ponto de partida, entendeu? Então eu tô pegando os dados aqui dos últimos 5 anos, depois a gente vai fazer uma simulação um pouco mais realista pra ver se vale a pena ou não. Mas olha só, pessoal, vamos pegar esse número aqui, ó, 12,33. Então eu coloquei na minha calculadora aqui de juros compostos, que é uma planilha que eu utilizo aqui pra fazer algumas simulações. Aqui no investimento inicial eu vou colocar 0. Eu vou colocar aqui você não tem patrimônio. Investimento mensal, assim como eu disse, nós vamos colocar R$100 por mês. E a primeira simulação que eu vou fazer aqui, ó, é em 12 meses com a rentabilidade de 0,97 ao mês, que somando os juros compostos dá mais ou menos 12,3% ao ano. E a planilha já mostra aqui, ó, o quanto que a gente vai conseguir de rentabilidade no decorrer do primeiro ano. Lembrando que, ó, investimento total que saiu do seu bolso vai ser R$1.200, né? R$100 vezes 12. Juros recebidos R$ 66,14 e o total R$ 1.266,14. Então eu vou preencher a planilha aqui. Você pode perceber aqui, ó, que no primeiro ano você ganhou apenas R$ 66,14 de rendimento, somando todos os dividendos aqui, ó, que você foi recebendo. Muito pouco. Só que na mágica dos juros compostos, o fator exponencial é o tempo. Quanto mais tempo você faz a mesma coisa, reinvestindo os dividendos, maior vai ser a sua rentabilidade. Chega um ponto que você vai ter muito mais dinheiro de rentabilidade do que dinheiro que saiu propriamente do seu bolso. Então vamos lá agora para 10 anos, que seria 120 meses. Olha como o cenário começa a mudar, pessoal. Saiu do seu bolso R$12.000, juros recebidos seria 10.523, ou seja, você está quase empatando o que você recebeu de juros com o valor que você está investindo, entendeu? E o total que você vai ter aqui, ó, vai ser 22.523,76 centavos. Que no último mês aqui, ó, vai pagar dividendos para vocês 215, entendeu? Ou seja, você vai estar recebendo mais dividendos do que os R$100 que você vai estar tirando do seu bolso para estar investindo. Tudo bem que nesse cenário aqui já se passaram 10 anos, tem a inflação que nós sofremos todos os anos, e lá para frente, R$215 não terão o mesmo poder de compra do que tem nos dias de hoje, e é exatamente por isso que você tem que diversificar a sua carteira aqui, mas é algo que você não teria se você não tivesse começado a investir em fundos imobiliários. Então vamos colocar na planilha aqui. Agora sim você vai conseguir ter uma noção da mágica dos juros compostos e o quanto tempo pode virar um fator exponencial nos seus investimentos, na sua carteira, no seu patrimônio e principalmente na sua renda passiva. Vamos colocar um total aqui, ó, de 420 meses, que seria 35 anos, que é o tempo que a gente tem que ter de contribuição para poder se aposentar. Saiu do seu bolso R$42.000, juros recebidos R$542.000, pessoal. Mais de R$500 milhão você recebeu de juros no decorrer de 35 anos. Obviamente tem inflação, eu sei disso, mas olha só, é um patrimônio que, infelizmente, a maioria dos brasileiros nunca terão no final da sua vida, e você pode conseguir aqui investindo apenas R$100 por mês. Então vamos colocar na nossa planilha aqui, ou seja, R$584.000, que mantendo essa rentabilidade, olha só no último mês aqui, você já vai ter uma renda passiva aqui, ó, de R$5.600 se ele estiver rendendo 0,97%. Muito legal, né? Os juros compostos aqui no longo prazo pode ser uma máquina de criar patrimônio e renda passiva para vocês. Agora vamos só ter uma noção aqui, ó. O salário mínimo aqui, ó, tá em R$1.300 agora em 2023. Olha, eu peguei aqui, ó, o mês 277. Ou seja, em 23 anos aqui, um mês mais ou menos, você já vai ter uma renda passiva que é o salário mínimo atual. Lembrando que a gente contribui com o INSS, são R$146 para quem ganha o salário mínimo. E aqui a gente está considerando que você vai investir apenas R$100 e reinvestir todos os meses os dividendos. Mas olha só que interessante, se você colocar apenas R$1.000 aqui iniciais, você pode ver, ó, tá com 584. Não vai para 585 porque tem a mágica dos juros compostos. Olha só, vai para R$641 mil. Dá basicamente aí, ó, R$57 mil de diferença se você aplicar apenas R$1.000 por mês e reinvestir todos os dividendos e colocar R$100 por mês. Só que 0,97% ao mês, eu vou ser extremamente sincero com vocês. Não é uma rentabilidade muito palpável, muito segura. Até é possível conseguir, mas não é muito seguro que você faça isso. Uma rentabilidade que eu considero aqui, ó, extremamente realista, é 0,85 ao mês. Então vamos fazer um outro cenário aqui, ó. Você vai investir por 420 meses, que dá um total de 35 anos, R$100 por mês, com uma rentabilidade de 0,85 ao mês. Aqui, pessoal, é 100% possível de conseguir. Você diversificando a sua carteira, inclusive a minha carteira tá rendendo 0,9% ao mês, eu já te mostro aqui. Que você vai conseguir uma carteira bem equilibrada, tipo 60% em fundo do tipo tijolo e os outros 40% em fundo de papel e um pouquinho de fundo também.
Mesmo assim, ó, você vai conseguir 399 mil, que também é um grande patrimônio, que vai te render aqui, ó, de renda passiva no último mês, cerca de 3.368,99. Muito bom também, bem acima, mais de 2 salários mínimos atuais. Fora o patrimônio que você terá aí, você pode estar vendendo, ou fora o patrimônio que você vai ter conquistado, que você pode deixar para suas próximas gerações, diferente do INSS, quando a gente for dessa para uma melhor, nossa família não fica com nada, só os políticos podendo utilizar do nosso dinheiro. Bom, esse vídeo aqui foi só uma demonstração. Atualmente, essa é a minha carteira de fundos imobiliários, ó, tem alguns fundos que caíram muito nesses últimos dias. Tô tomando aqui, ó, menos 0,27, menos 32% aqui no fundo H7R11, que é o pior fundo da minha carteira. O meu preço médio tá em 56,44 e o preço atual tá em 37,83. JSRE, ó, menos 1,4 e HGCR11. Aqui é uma carteira real, que inclusive eu tô compartilhando tudo aqui com vocês. Mas a minha rentabilidade tá em 0,9%. Eu já recebi de dividendos um total de R$ 1.303,52. Eu investi um total de R$ 31.507,38. Olha como está diversificada a minha carteira. 61,3% no fundo de tijolo, papel representa 32,89% da minha carteira e FOF, que seria fundo de fundos, 5,7%. E aqui o segmento de todos os fundos que eu tenho. E aqui você consegue ver todos os fundos que eu tenho atualmente, o preço atual que eu tenho investido em cada fundo imobiliário. E mesmo assim, ó, uma carteira bem diversificada, com a maior parte em fundo do tipo tijolo, ela tá rendendo 0,9% ao mês. Vamos colocar na carteira aqui, ó. Já iria para 467 mil, que renderia no último mês aqui, ó, de dividendos, 4.169,71 centavos. Mas olha só que interessante. Lembra que eu já tenho 31 mil reais em fundos imobiliários? E eu vou deixar aqui, ó, 360 meses, que seria 30 anos, porque eu já tenho 30 anos também. Se eu não mexer na minha carteira, continuar deixando ela lá, rendendo 0,9% ao mês, e colocar apenas 100 reais no meu bolso, eu já vou ser milionário. Vou conseguir um patrimônio total de 1.048.000 reais, que no último mês vai render 9 mil reais de renda passiva. E se eu não colocar mais nada do meu bolso, apenas reinvestir os dividendos por 30 anos, eu vou ter um patrimônio, ó, de 780 mil reais, que vai render no último mês, ó, 6.958%, mantendo essa rentabilidade de 0,9%. Eu sei que o mundo da renda variável sobe e desce, existe uma oscilação. Eu considero que 5%, para mais ou para menos, é a oscilação básica do mercado. Quando chega a 9, 10%, daí sim, já pode ser algum problema no ativo, mas daí teria que analisar o cenário, analisar aquele fundo de forma individual, mas nós temos que ter um parâmetro aqui para poder simular nossa aposentadoria. Tem 2 recados muito importantes que eu preciso dar aqui para vocês. O primeiro deles é o seguinte: se você quiser ter acesso à minha planilha de controle de investimentos, 100% grátis, não é link de afiliado, nada do tipo, tem esse vídeo aqui que eu tenho certeza. Tem esse vídeo aqui que eu mostro todos os detalhes, como você baixa a planilha, alimenta ela para poder utilizar. E outra questão muito interessante é o seguinte: eu mostro aqui nesse vídeo a minha carteira com 31 mil reais, quanto que ela rendeu de renda passiva, quanto que ela pagou de dividendos, de forma detalhada, qual que é meu preço médio, para você poder analisar, dar a sua opinião, ver se eu tenho bons fundos ou não. Lembrando que eu comecei a investir fazem 8 meses agora, tô aprendendo muita coisa, tô gostando muito desse mundo de investimentos e eu pretendo investir até o final da minha vida para deixar um patrimônio para minha família. Se inscreva no canal, ative as notificações, fica com Deus e até mais.